Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui no canal Conto das Letras para falar para vocês hoje desse livro aqui, o Mindset. É um livro que eu gostei muito e eu acredito que vocês vão gostar também. Se por acaso você está assistindo aqui o vídeo e já leu esse livro, por favor, mande mensagem para mim aqui nos comentários do YouTube, ou então me procura no Instagram, que é @contodasletrasblog, e manda um direct lá para mim, pra gente poder conversar um pouquinho sobre esse livro. Ele é muito interessante, vale a pena, tá? A Carol, ela escreveu esse livro dividido em 8 capítulos, e é por esse motivo que eu vou fazer a divisão do resumo também em 8 partes, tá? Então, o primeiro capítulo recebe o nome de Os Mindsets. É nesse ponto aqui que ela inicia a pesquisa dela sobre os mindsets, e para isso ela fala de uma experiência que ela fez com as crianças. Ela juntou várias crianças e deu para essas crianças para montarem vários quebra-cabeças, só que de níveis diferentes. Então ela deu primeiro um quebra-cabeça bem fácil, a criança montava e ela ia dando consecutivamente quebra-cabeças de nível um pouco mais difícil. Só que o que teve de diferente aqui foram os comportamentos das crianças. Algumas crianças apresentaram um comportamento de achar muito difícil e com aquela dificuldade ela desistiu e resolveu então não montar mais quebra-cabeça nenhum. E teve também algumas crianças que apresentaram um comportamento diferente, que era um comportamento de se sentir desafiadas e achar muito legal aquele quebra-cabeça difícil e pedir mais, falar, eba, um quebra-cabeça mais difícil. Elas ficavam animadas por estarem sendo desafiadas. E o engraçado é que essas crianças que pediam um quebra-cabeça mais difícil, ela na verdade ela não enxergava um fracasso o fato de não conseguir montar um quebra-cabeça. Na verdade ela enxergava como algo bom, porque por mais que ela não conseguisse chegar no resultado de montar o quebra-cabeça, ela estava aprendendo e isso era muito legal. Então foi o momento onde a Carol descobriu que existiam 2 tipos de mindset. O mindset fixo, que era daquelas crianças que desistiram, e o mindset de crescimento, daquelas crianças que queriam aprender e serem desafiadas o tempo todo. Existe uma situação aqui, na página 16, que é o seguinte, ele fala assim, resumidamente, tá? Ela pega, para se aprofundar mais nessa pesquisa, agora ela pega pessoas um pouco mais velhas, não mais crianças, e dá uma situação. Então ela fala que dentro de um mesmo dia aconteceram 3 problemas. O primeiro problema foi receber uma nota baixa de uma prova. Então a prova valia 10 e essas pessoas receberam uma nota 5. O segundo problema foi que eles estacionaram o carro num local proibido e receberam uma multa. E o terceiro problema é que essas pessoas já estavam assim muito decepcionadas, muito bravas com o que já tinha acontecido naquele dia e foram ligar para um amigo. Só que esse amigo não deu muito atenção na conversa, certo? Então foram 3 acontecimentos dentro de um mesmo dia. E a Carol apresentou esses 3 acontecimentos e perguntou para as pessoas, e aí, o que vocês fariam? Como vocês estariam se sentindo nessa situação? As pessoas de mindset fixo responderam que elas se sentiriam muito fracassadas, rejeitadas, porque elas fazem tudo errado, não sabem resolver as coisas. As pessoas com mindset de crescimento já responderam de uma forma diferente. Elas disseram assim, bem, a respeito da nota baixa, isso significa que se eu tirei uma nota baixa é porque eu não me esforcei direito. Então na próxima prova eu vou me esforçar mais e vou recuperar essa nota. A respeito do carro estacionado em local proibido, elas falaram assim, bem, foi uma falta de atenção minha, eu mereci essa multa, então eu vou pagar a multa, mas eu vou prestar atenção para não estacionar mais no local errado. Quer dizer, a pessoa está aprendendo com o erro dela. E o terceiro ponto, que é o fato do amigo não ter dado muita atenção, elas responderam o seguinte, que na verdade aquele amigo sempre dá atenção para elas. Então se ele por acaso não deu atenção naquele dia, é porque alguma coisa tinha acontecido com o amigo. E depois que elas estivessem um pouco mais calmas, elas iriam procurar o amigo e iriam perguntar, e aí, você tá bem? Aconteceu alguma coisa com você? Certo? Então não estavam jogando a culpa no outro. Daí então nós vamos para o capítulo 2, que chama Por Dentro dos Mindsets.
Nesse momento a Carol vai aprofundar o estudo dela sobre o assunto. E ela então diz que as pessoas, todas elas vão passar por problemas, pessoas de mindset fixo e pessoas de mindset de crescimento. A diferença é que as pessoas com mindset fixo, elas, diante de um problema, elas se sentem fracassadas. E elas acreditam que elas são assim, e que elas são fracassadas e que elas não vão conseguir mudar aquilo. A pessoa de mindset de crescimento, não. Ela acredita que aquele problema que está acontecendo, na verdade, é uma forma dela aprender e não errar mais, ou fazer diferente, ou mudar. A pessoa de mindset de crescimento sempre acredita que ela pode mudar. E a Carol, a escritora do livro, ela deixa isso muito claro, que na verdade a gente pode sim mudar. Né? Não é porque, se você por acaso está se identificando com um mindset fixo em alguns momentos, e é normal durante a leitura a gente fazer essa identificação, não é para você ficar triste e falar assim, eu sou assim. Não, porque daí você vai manter o seu mindset fixo. Tá? O que ela diz é o seguinte, que na verdade a gente pode sim mudar, e a gente pode então, já que tem um mindset fixo, identificar esse mindset e transformar ele no mindset de crescimento. Mas eu vou voltar a falar dessa transformação num capítulo lá mais pra frente, tá bom? Na página 31, que é um outro lugar que eu queria mostrar pra vocês, tem uma frase muito interessante, que é uma frase que inclusive eu postei lá no meu Instagram, que é o seguinte: quando me dizem que não serei capaz, é aí que me dedico mais. É uma frase de pessoas com mindset de crescimento, certo? Bem, para ficar um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar numa escola. Um aluno que tem aproximadamente, adolescente, 14, 15 anos, certo? E ele é um aluno muito bom em matemática. Então ele tira as melhores notas, os colegas da sala falam que ele é o melhor em matemática, os professores falam que ele é o melhor em matemática, certo? Vamos pensar nesse aluno. E daí surge uma Olimpíada de Matemática para esse aluno participar. O aluno, se esse aluno ele for um aluno de uma pessoa com mindset fixo, ele não vai querer participar dessa Olimpíada de Matemática. E sabe por quê? Porque ele vai ter medo desse desafio, ele vai ter medo de não conseguir ir bem nessa prova, nessa Olimpíada de Matemática, e então ele vai acabar mostrando para as pessoas a fraqueza dele. E as pessoas de mindset fixo, elas não admitem que elas têm erros. Né? Então ela não quer mostrar para as pessoas que ela não é tão boa assim. Já uma pessoa com mindset de crescimento vai olhar para essa Olimpíada de Matemática como algo muito legal, como uma forma de se desafiar e de aprender. A pessoa com mindset de crescimento não tem medo do erro, não tem medo do fracasso. Né? Porque todo fracasso ela vai enxergar como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Vamos agora pensar num outro exemplo. O mesmo aluno, ele é muito bom em matemática, só que ele é péssimo em português. A Carol diz assim: será que a pessoa ela vai carregar isso para sempre? Ela vai carregar isso para sempre só se ela quiser. Ela quer ser ruim, né, em português? Ela vai ser ruim em português para sempre só se ela quiser. Porque, na verdade, nada é fixo, nada é estático. A gente pode, sim, se esforçar e mudar essa situação. E daí, falando sobre esforço, a gente entra num ponto muito importante desse capítulo, que é quando ela fala dessa questão da gente se esforçar. Ela diz assim: o talento existe? Será que o talento existe? Vamos pensar de novo num adolescente numa escola e ele é um ótimo jogador de futebol. Chega na hora da educação física, ele é o primeiro a ser convidado para o time, todo mundo fala que ele é muito bom no futebol e tal. Será que ele é bom no futebol porque ele nasceu bom no futebol? É talento? É nato dele? A Carol diz que não. Provavelmente ele se tornou bom em matemática porque ele recebeu estímulos em casa, recebeu estímulos na escola para se tornar bom em matemática. Provavelmente nos finais, o pai seja uma pessoa que goste muito de futebol. Eu confundi as coisas, desculpa. Talvez o pai goste muito de futebol, leve o menino para jogar futebol nos finais de semana, então estimule, leve ele para assistir jogos, assistam jogos pela televisão. Então ele recebeu estímulos para gostar daquilo e para se esforçar, ter contato com uma bola o tempo todo. Vamos então agora para o capítulo 3, que chama A Verdade sobre a Aptidão e a Realização. Nesse ponto aqui,
ela quer provar pra gente essa questão do esforço, de que na verdade o talento não existe, porque a gente pensa assim, né? Ah, é aquele grande pintor e tal, famoso, ele já nasceu sabendo fazer aquilo? Não, provavelmente ele passou por processos de aprendizagem até ele chegar a ser um excelente pintor e famoso. Tá? Um compositor de música também é talento? Não, ele provavelmente passou por processos, ele deve ter feito composições horríveis, né, durante a vida dele, mas até ele se aperfeiçoar e chegar a um momento que ele teve o sucesso. E então ela fez uma experiência com algumas pessoas que não tinham talento nenhum para desenho, certo? E pediu para essas pessoas fazerem um autorretrato. Então saíram, gente, desenhos, tem aqui no livro, desenhos horrorosos. Aqui, mas eu acho que não vai dar para ver direito, né? Então esse o primeiro desenho, esse desenho daqui, olha, é quando ela pediu para a pessoa que não sabia desenhar nada, fez o primeiro autorretrato, né? E colocou essas pessoas para fazerem aulas de desenho. 5 aulas depois, o que aconteceu? As pessoas desenharam de novo o autorretrato. O que aconteceu? Essa pessoa que desenhou aqui fez esse, essa aqui fez esse, essa aqui fez esse e esse fez esse. O que significa, gente? É talento? Não, né? O que aconteceu aqui foi que a pessoa se esforçou, fez aula e melhorou. Então a Carol prova, através desse experimento aqui, que a gente pode sim melhorar as nossas aptidões. E a Carol, então, ela fala a respeito dos elogios. Que existem 2 tipos de elogios, né? As pessoas muitas vezes elogiam a aptidão e elogiam o esforço, né? Então qual deles é o melhor? Quando a gente elogia a aptidão, é quando a gente faz assim, nossa, você é muito inteligente, você é muito talentoso, você é o melhor. Então, quer dizer, você está elogiando a aptidão, como se a pessoa fosse aquilo, né? Então, você está enraizando na cabeça da pessoa que ela é aquilo. E, na verdade, isso é prejudicial. Ela diz que é errado um pai elogiar dessa maneira um filho, apesar de que nós pais, né, mães, a gente está tentando fazer o melhor. E muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, mas que é errado elogiar a aptidão. Porque, na verdade, você faz com que o seu filho acredite que ele é daquele jeito, como se fosse nato. O correto é você elogiar o esforço e falar para o seu filho assim, nossa, olha, eu vi o quanto você se esforçou e você conseguiu o resultado, parabéns. E nós vamos então para o capítulo 4, que chama Esportes, o mindset de um campeão. Esse capítulo, gente, foi o que eu achei mais chato no livro. Na verdade, assim, eu vou explicar por quê. Não é o assunto que é chato, é na verdade a forma de construir o capítulo. Ele é extremamente repetitivo. Se você já leu o Mindset, por favor, escreva aqui pra mim se você teve essa mesma percepção que eu, ou eu que tô ficando louca. No meio do capítulo, por exemplo, eu tive vontade de pular e ir pro capítulo seguinte, né? Mas eu não fiz isso, eu continuei fazendo a leitura, porque eu não tinha prazo para terminar de ler mesmo, então eu continuei lendo mesmo assim, mas ficou arrastado, sabe aquele capítulo arrastado? Foi essa sensação que eu tive. Ele é muito repetitivo, ela dá muitos exemplos, e quando eu terminei esse capítulo 4, na verdade, eu tive a sensação de que se eu tivesse realmente lá na metade do capítulo, tivesse pulado, né, para o capítulo seguinte, eu não teria perdido muita coisa, entendeu? Porque realmente é muito repetitivo. Mas enfim, o assunto do capítulo é interessante, tá? Então ela diz assim, que dentro dos esportes é muito evidente essa questão do mindset, né? Por que alguns atletas conseguem chegar a ganhar medalhas e outros atletas nunca conseguem chegar lá, né? É talento? Não, ela diz que não é questão de talento, é questão de esforço. Porque, na verdade, aqueles que chegaram lá é porque eles se esforçaram muito mais do que os outros que não chegaram. Fizeram coisas diferentes, usaram estratégias diferentes. Porque não adianta também você ficar se esforçando, sempre do mesmo jeito e não mudar as estratégias. Porque se você está se esforçando e não está tendo resultado, você tem que mudar alguma coisa dentro do processo. E é isso que os campeões, aqueles que chegam lá na frente, fazem, tá? Tem uma frase aqui que eu separei, página 108, aqui. Ela perguntou para vários atletas, desses atletas que chegaram a ganhar medalhas, né, o que eles achavam sobre aquilo.
e eles falaram assim, eu separei duas frases que são bem interessantes. A primeira encontro tanta satisfação no processo quanto nos resultados. Quer dizer, ele não ficava ali focado só no resultado para mostrar que ele era o melhor, ele se divertia durante o processo, durante os treinos também. E a segunda frase que achei muito interessante é a seguinte: depois de qualquer jogo ou treino, se você sair de campo sabendo que deu tudo o que podia, sempre será vencedor. A pessoa que é de mindset de crescimento, ela não acredita que pelo fato dela ter perdido uma partida, ela seja um atleta horroroso e fracassado, entendeu? Na verdade, ela perdeu por algum problema, né? E vai se esforçar um pouco mais da próxima vez, mas tá tudo certo, porque deu o seu melhor. Vamos então agora para o capítulo 5, que se chama Negócios, Mindset e Liderança. Aqui no capítulo 5, ela vai dar vários exemplos de executivos de grandes empresas. Gente, aqui no capítulo 5 a leitura volta a ficar gostosinha, tá bom? Então, assim, esses executivos das grandes empresas, ela dá exemplos de pessoas, por exemplo, com mindset de crescimento, executivos com mindset de crescimento. Ela diz então que esses executivos fizeram de tudo para erguer empresas sólidas. O importante para eles era erguer empresas sólidas. E eles não queriam ter um mérito para eles, né? Não queriam que as pessoas reconhecessem o seu trabalho. Eles estavam trabalhando para uma determinada empresa. Então eles estavam pensando sempre no bem-estar da empresa. Então todas as atitudes que eles tomavam não era com a finalidade de receber aplausos, né, e receber a aprovação dos outros. Pelo contrário, às vezes eles até tomavam atitudes que faziam com que as pessoas não gostassem deles, mas para eles estava tudo bem, porque na verdade o que importava era o crescimento sólido da empresa. Então o crescimento geralmente era um pouco mais lento, mas era sólido, certo? Então eles faziam coisas que realmente fossem manter a empresa de pé. Diferente dos executivos de mindset fixo. Essas pessoas, os executivos de mindset fixo, eles queriam, na verdade, aprovação. Então, eles faziam atitudes ali dentro da empresa, na verdade, para receber aplausos, para eles serem reconhecidos, né? O que levava muitas vezes a essas grandes empresas à ruína. Então ela deu exemplo de vários casos de executivos que fizeram grandes besteiras. E quando ou a empresa foi à falência, né, ou quando eles foram substituídos porque não estavam apresentando resultados, o que eles fizeram, né? Esses executivos, na verdade, eles acabavam torcendo para que o próximo que assumisse o cargo não desse certo. Porque ele não, na verdade, a pessoa de mindset fixo não sabe lidar com o sucesso do outro, né? Ela, na verdade, ela quer o sucesso só para ela quer a aprovação dela. Nós vamos então agora para o capítulo 6, que chama Relacionamentos, Mindsets apaixonados ou não. Esse capítulo, gente, é muito interessante, tá? Ele diz que dentro de um relacionamento é um pouquinho mais complicado, porque não depende só da gente. A gente tem um parceiro, né? Depende de uma outra pessoa, né? Então, ela fala assim, vamos imaginar um relacionamento com duas pessoas que têm um mindset fixo. A pessoa que tem mindset fixo acha que não tem que se esforçar, certo? Então, se o relacionamento existe, ele tem que ser feliz porque é feliz, né? Por natureza, tem que ser feliz, né? Não tem nenhum tipo de esforço. Isso faz com que o relacionamento, vamos pensar num casal, né? O relacionamento ele caia numa rotina, e daí os casamentos acabam, os namoros e etc, tá? Um casal onde os dois têm um mindset de crescimento, acontece algo diferente, porque eles acreditam que o esforço ele tem que ser contínuo para manter a chama do relacionamento. Então os dois vão ali buscar sempre melhorar, porque eles acreditam que sempre pode melhorar o relacionamento, sempre pode fazer algo a mais. Agora vamos pensar num relacionamento que existe, claro, né? De uma das pessoas tem um mindset fixo e a outra pessoa tem um mindset de crescimento. Então aquela pessoa que tem um mindset fixo, ela não vai fazer o esforço. Quem vai fazer o esforço? A pessoa que tem um mindset de crescimento. Pode acontecer nesse caso duas coisas. A pessoa que tem um mindset de crescimento pode contaminar positivamente a pessoa com mindset fixo, e daí é ótimo, porque o relacionamento vai pra frente. Ou então
pode acontecer que a pessoa de mindset de crescimento canse, né? E daí o relacionamento acaba. Agora vamos pensar na hora que um relacionamento acaba, né? Uma pessoa de mindset de crescimento vai torcer para que a outra pessoa seja feliz. E ela vai aprender com aquele relacionamento que deu errado, vai falar, bom, não deu certo esse relacionamento, por isso. Então, no próximo relacionamento que essa pessoa tiver, ela não vai cometer os mesmos erros, certo? Sempre aprendendo com os erros. A pessoa de mindset fixo vai fazer o quê? Ela não vai torcer para que o outro seja feliz de jeito nenhum, ela vai querer vingança, né? Ela vai ficar presa, amarrada naquele relacionamento, não vai conseguir aprender com os erros desse relacionamento e como consequência, ou ela não vai se relacionar com mais ninguém, ou ela vai cometer os mesmos erros, porque ela não vai aprender. A Carol, ela fala também sobre amizade, porque o relacionamento também pode ser um relacionamento de amigos, né? E o senso comum é sempre de que as pessoas que são nossas verdadeiras amigas ou amigos são pessoas que, na verdade, ficam do nosso lado quando nós temos algum problema. Esse é o senso comum. A Carol diz que não é bem assim. Que, na verdade, as pessoas que você tem um relacionamento de amizade verdadeira é aquela pessoa que você pode sim contar numa dificuldade, mas que você pode também dividir as suas alegrias. Porque a Carol diz que nas dificuldades é mais fácil que o outro tenha empatia, né? Que a outra pessoa, às vezes por dó, ou às vezes por questão de, diante do problema da outra pessoa, a minha autoestima melhora, né? Tem esse fator. Então ela diz assim que é importante esse ponto, né, de ajudar os amigos quando nós temos problema, mas é mais importante do que isso, dentro de um relacionamento de amizade verdadeira, é aquela pessoa que a gente pode contar nossas alegrias, os nossos sucessos, as nossas conquistas, certo? Porque se a pessoa tem um mindset de crescimento e for um amigo verdadeiro, ela não vai se incomodar com o seu sucesso. Pelo contrário, ela vai se alegrar, ela vai torcer pelo seu sucesso, certo? Então é importante numa amizade verdadeira que as duas coisas aconteçam, né? Que você possa dividir com essa pessoa as suas alegrias e também as suas tristezas, não só as tristezas, certo? E já que nós estamos falando de mindset de crescimento, de ajudar o outro e etc, então aproveita e curte aqui embaixo para vocês me ajudarem, certo? Mindset de crescimento, hein? Vamos torcer pelo coleguinha. E vamos então para o capítulo 7, pais, professores e técnicos esportivos. De onde vêm os mindsets? Pois é, de onde vêm os mindsets? Geralmente dos nossos pais, da nossa criação. E também não só dos pais, né, gente? É claro que a maior influência são dos pais, mas a gente também recebe uma grande influência dos nossos professores, por isso que a escola é tão importante. E a gente também recebe uma grande influência dos nossos técnicos esportivos, claro, falando daquelas crianças que praticaram esportes, né, durante a infância e a adolescência. A Carol dá aqui um exemplo muito legal, o exemplo de uma adolescente chamada Elizabeth. Ela diz que é um fato real, tá? Chamada Elizabeth, uma ginasta. E ela, então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na situação. Eu vou dar a situação para vocês e vocês vão me responder como se vocês fossem os pais da Elizabeth. O que vocês fariam? Vocês, então, têm essa filha chamada Elizabeth, que está praticando ginástica e vai participar de uma competição. E você viu que a Elizabeth, ela treinou, se esforçou, e a Elizabeth foi para a competição tendo a certeza que ela ganharia alguma medalha, certo? Só que chegando lá, ela fez tudo o que ela podia fazer, mas não ganhou medalha nenhuma. E aí, o que você, como mãe ou como pai da Elizabeth, falaria para Elizabeth? E daí ela dá algumas questões aqui pra gente. O que você falaria? 1. Diriam a ela que, na opinião de vocês, ela tinha sido a melhor? Pense, se você falar isso, você tá sendo mentiroso, né? Pra falar uma palavra assim, mas você tá sendo mentiroso, porque se você viu que ela não ganhou, que as outras pessoas, as outras competidoras foram melhores do que ela, então, na verdade, você tá mentindo pra sua filha, tá errado. 2, diriam que foi roubada e que certamente deveria ter ganhado um prêmio?
horrível fazer isso, certo? Porque na verdade você está colocando a culpa do insucesso da sua filha nos outros. Você está ensinando a sua filha que as outras pessoas, que ela pode colocar a culpa nos outros e não assumir a própria responsabilidade. 3. Assegurariam que a ginástica não é tão importante? Também tá errado. Sabe por quê? Porque você está ensinando a sua filha a desvalorizar alguma coisa que ela não teve um sucesso imediato. Você está falando para ela assim, olha, você só valorize aquilo que você tenha sucesso sempre. Se você tiver ali no meio do caminho uma dificuldade, desista. É uma maneira errada de ensinar, certo? 4. Diriam que ela tem capacidade e certamente vencerá da próxima vez? E aí? Parece ser a alternativa correta, não é? Mas não é, gente, não é correta. Ela diz que, na verdade, é a alternativa mais perigosa de todas. Porque você está mostrando para sua filha que ela tem uma capacidade inata, você está usando um mindset fixo. Você está plantando um mindset fixo na cabeça da sua filha. De que ela é boa e ponto, ela tem talento, certo? E que ela vai bem da próxima vez, ela não precisa se esforçar. Porque ela é boa e ponto, certo? Então, assim, isso é errado. Parece o certo, porque na verdade a gente quer passar a mão na cabeça dos filhos, né? A gente quer dar um afago, dar um abraço, né? Parece o correto, mas na verdade não é exatamente por esse ponto. Porque você, pai ou mãe, é o responsável por plantar na cabeça do seu filho os mindsets. Então, toda vez que você dá um conselho para ele dizendo que ele é muito inteligente, nem precisa estudar. Nossa, nem estuda e vai bem na prova. Tá errado, porque na verdade você tá mostrando para ele que ele não precisa se esforçar. E então a Carol dá uma última alternativa, que é o seguinte: vocês diriam que ela não mereceu vencer? E agora? Parece horrível, parece cruel, mas a Carol diz que, na verdade, esta quinta alternativa que é a correta. É claro que a gente não vai falar pro nosso filho com essas palavras, né? Ah, você não mereceu vencer. Não é isso, tá? Mas a gente, de uma certa maneira, de uma maneira mais delicada, é isso sim que a gente tem que falar para os nossos filhos. E ela dá um exemplo aqui, e ela coloca o que o pai da Elizabeth, o verdadeiro pai da Elizabeth, falou pra menina. Olha só, vou ler pra vocês, que legal. O pai falou assim para ela: Elizabeth, eu sei como você se sente. É muito desalentador ter grandes esperanças, fazer o melhor possível e não vencer. Mas, na verdade, você ainda não se esforçou suficientemente. Havia muitas meninas que praticaram ginástica há mais tempo que você e se esforçaram muito mais do que você. Se isso é algo que você realmente deseja, então é preciso fazer mais esforço para conseguir. E além disso, o pai da Carol falou para ela que se a Carol quisesse praticar a ginástica somente para se divertir, estava tudo certo, tá? Mas se ela quisesse ganhar medalhas, então ela precisaria se esforçar mais e se dedicar mais. Foi isso que o pai da Elizabeth fez. E sabe o que aconteceu com a Elizabeth? A Carol conta aqui para nós que a Elizabeth, ela se esforçou mais no ano seguinte, treinou mais, e acabou que no ano seguinte ela ganhou medalhas, de verdade. A Carol fala também para nós sobre as críticas construtivas, que na correria ali do dia a dia a gente acaba não fazendo corretamente. Ela dá um exemplo assim: vamos pensar que o seu filho derrube alguma coisa no chão. E você pega e fala para ele assim: nossa, você é um desastrado. Quer dizer, você está transformando, você está dizendo para o seu filho que só o fato dele ter derrubado, ele é desastrado, e ponto final. Você está rotulando ele como desastrado pelo fato de ter derrubado alguma coisa. Qual que é o correto? Na verdade, é você falar para ele: bem, você derrubou, da próxima vez presta um pouquinho mais de atenção, mas agora o que você tem que fazer é recolher o que você derrubou do chão. Certo? Porque daí você tá dando o alerta e ensinando que na próxima vez ele precisa prestar atenção e que ele precisa arcar com as consequências dos próprios atos, que no caso aí é recolher do chão. E a Carol fala que
Os pais fazem isso e os professores também fazem, né? Porque os professores muitas vezes rotulam os seus alunos. Aquele aluno que vai sempre mal, ele já fala, né? Ah, esse aluno vai sempre mal. E não acredita que aquele aluno possa melhorar. Tá errado. A gente não pode rotular o aluno e achar que porque ele vai mal nas provas, ele sempre será assim. Por que ele não pode mudar? O que nós, professores, podemos fazer para ajudar aquele aluno a sair daquela situação? E agora nós vamos para o último capítulo, que se chama Mudança de Mindset. E aqui a Carol, ela fala para nós que todos nós, se você chegou até aqui e falar assim, eu não tenho mindset fixo, eu só tenho mindset de crescimento, é mentira. Todos nós temos mindset fixo, não em tudo. A gente tem mindset de crescimento para algumas coisas e mindset fixo para outras, isso é super normal. E a Carol diz que a gente pode sair dessa situação. E como? Ela dá alguns passos. Então vamos lá. Passo número 1. Ela diz que a gente precisa reconhecer o mindset fixo. Abraçar esse mindset fixo. Fala assim, ele existe dentro de mim, certo? Você tem que reconhecê-lo. Primeira coisa. Segundo, você tem que saber o que desencadeia esse mindset fixo. O que faz com que ele apareça para você? Existem vários fatores. Quando aparece um problema, quando alguém me julga, quando eu sou criticado, quando eu me deparo com alguém que é melhor que eu sinto inveja, quando eu faço alguma coisa de errado, não sei, certo? Cada um tem o seu gatilho e a gente precisa, então, saber identificar o que faz com que esse mindset fixo apareça. Terceiro passo, a gente tem que dar um nome pro mindset. Isso é uma coisa engraçada, né? Mas é legal você dar um nome para esse mindset fixo, porque quando ele aparecer, você tem que chamar ele. E daí vem o passo número 4, que é conversar com o seu mindset fixo. Quando eu tenho um mindset fixo? Eu tenho. E quando ele aparece, eu chamo ele de Isabelinha. Quem me conhece sabe. Então eu tenho que conversar com esse mindset fixo. Quando a Isabelinha aparece, a Isabelinha não sou eu, não é o que eu quero ser. Certo? Eu não sou esse mindset fixo, eu quero ser um mindset de crescimento. Então, quando o mindset fixo, eu tenho que chamar a Isabelinha, falar, Isabelinha, calma aí, vamos com calma, né? Fica guardadinha no seu cantinho, não é você que manda, sou eu que mando, a Isabela, não é a Isabelinha que manda, é a Isabela que manda, e você controla então a situação. Certo? Então são esses 4 passos que ela dá, deu pra entender? Então primeiro, identificar o que você tem um mindset fixo. Segundo, o que desencadeia o mindset fixo. Terceiro, dar um nome. E quarto, conversar com o seu mindset fixo quando ele aparecer, certo? E eu já fiz isso algumas vezes e foi bacana, gente, porque acaba que eu faço o mindset fixo, ele realmente desaparece e acabo dando boas risadas também. Então é isso, pessoal, acabamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e faço o convite novamente. Quem já leu esse livro, por favor, me chama, ou aqui nos comentários do YouTube, ou lá no Instagram, e vamos conversar sobre o livro. E quem não leu, por favor, leiam, tá? Desculpem pelo fato do resumo ter ficado muito extenso, mas é impossível, né, gente? É um conteúdo muito, muito rico e eu recomendo a leitura, tá? Gostei bastante desse livro. Então é isso, gente. Beijo, tchau e desejo um mindset de crescimento para todos! Esquece essa parte, não quero falar essa parte. Né, fazem... Errei. E nós vamos então para o capítulo 4, que chama... Como que chama? Capítulo 4, sim.